Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos ao Porque Sim Não É a Resposta. Eu hoje estou a fazer este programa das Maldivas. Não estou nada. Olha, sabes que eu estive no Planeta das Manhãs, na semana passada. É verdade, no Planeta mas isto das é verdade Manhãs. mesmo. E esse planeta existe. Existe mesmo. Bem, felizmente apanhou outra vez a nave espacial e veio para as tardes, que é onde fica bem e onde tem sempre lugar cativo. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno. Este não sou eu, de acordo? Não está nas Maldivas, não? Que cena que eu tenho, mas que cena. Também eu. Podia ser as Maurícias ou assim, uma coisa. Também não era preciso ser as Maldivas. Eduardo, vamos falar não só do Dia da Mentira, mas vamos falar da mentira em si. Porque a mentira tem perna curta, mas também tem muito que se lhe diga. Judite, eu acho que é das coisas mais engraçadas que nós somos capazes de inventar, porque ficamos todos com a sensação que no resto do tempo falamos sempre a verdade e precisamos de um dia em que se convencionou mentir para que finalmente pudéssemos respirar fundo e transgredir. Ora, a mim parece-me que às vezes nós fazemos tudo ao contrário, porque são muito mais as vezes em que mentimos, às vezes quando somos socialmente corretos, às vezes quando tentamos, enfim, dar uma versão muito própria de um acontecimento qualquer, por mais insignificante que seja, que tenhamos vivido. E, portanto, eu acho que nós somos, de facto, pouco verdadeiros para aquilo que era suposto, e por isso acho mesmo divertido que, quase como se ninguém percebesse isso, inventássemos um dia das mentiras para que finalmente não brincássemos uns com os outros. Brincar é de facto uma coisa que fazemos pouco, isso é verdade, mas para que dessemos a ideia que no resto do tempo somos pessoas sérias, absolutamente esclarecidas, que não fazem zigue-zagues, transparentes naquilo que são, que é quase tudo aquilo que nós não somos. No caso das crianças, como é que se explica a uma criança a consequência da mentira? Eu acho que a prova de que nós lidamos de uma forma muito assim com a mentira é o modo, às vezes, enxofrado como lidamos com as mentiras nas crianças. As crianças não mentem, na verdade não mentem. Elas muitas vezes confabulam. Quando é que confabulam? Bom, quando percebem que a reação da mãe ou do pai pode ser uma reação um bocadinho mais azeda e que se torna mais assustadora, e elas, no meio de uma aflição, quando dão conta, disseram uma verdade conveniente e andaram ali a fazer um esforço tremendo para negar o óbvio, se for preciso, tudo menos para tolerarem a fúria que sentem às vezes no olhar da mãe ou do pai. Agora, aquela mentira que é uradida com requinte, com princípio, meio e fim, de uma forma absolutamente produzida, não é comum nas crianças. Há um outro momento em que elas mentem ou aparentam mentir quando são crianças um bocadinho tristes ou um bocadinho deprimidas. E aí é razoavelmente vulgar que elas inventem uma história. O meu pai está muito doente, o meu pai vai morrer brevemente, esse tipo de coisas, que às vezes põem uma escola mais ou menos em polvorosa, mas é como se elas com isso tivessem a noção que têm mais tempo de antena, muito mais cuidados, muito mais delicadezas, e em vez de se sentirem, enfim,
insignificantes no meio de tantos meninos, de repente passam a ter o protagonismo que noutras circunstâncias não teriam. No resto do tempo, confabulam. Às vezes as crianças, quando se soltam e têm uma imaginação fantástica, quando dão conta já estão ali a divagar, algures por aqueles terrenos por onde o Bruno andou quando estava no Planeta das Manhãs, mas é a imaginação, um pouco a puxar por elas, numa atmosfera de quem conta um conto, acrescenta-lhe um ponto. Costuma dizer-se, Eduardo, que da boca das crianças saem as verdades. Não somos nós que as ensinamos a mentir por conveniência e depois somos os primeiros a repreendê-las quando elas mentem? Mas sempre, Bruno. Está a ver mesmo no registro das nossas relações de amizade ou das relações familiares, quando as crianças são transparentes naquilo que dizem em relação a um comentário que os pais fizeram e que gostariam que ficasse mais ou menos furtivo, por exemplo, e que nós nos apressamos a explicar que não se pode dizer tudo às pessoas e de algum modo que temos que aprender a ocultar algumas verdades ou mesmo fazer de conta que elas não existem de maneira a protegê-los. Às vezes a intenção é protegê-los, na maior parte das vezes não é? É mais proteger-nos de uma certa falsidadezinha que na intimidade de uma relação somos capazes de assumir, mas que depois no contexto das relações sociais fazemos o favor de disfarçar e, portanto, sim, para responder com clareza, nós sabemos muito bem do que estamos a falar e somos os professores mais pormenorizados em relação às aprendizagens que elas supostamente têm de fazer para ter um sentido social e, portanto, somos nós que as ensinamos a mentir. E a diferença entre omitir e mentir? As crianças não veem a omissão como mentira, não é? Não, eu acho que muitas vezes os adultos depois são muito sofisticados nisso tudo, não é? Porque omitem muitas vezes a verdade, que é uma maneira de não mentirem, não falarem verdade, ficam ali numa espécie de meio da ponte, num certo impasse, mas a verdade é que não dizem tudo aquilo que é suposto dizerem. Os adultos são ótimos a mentir pelo silêncio, ou seja, em vez de omitirem, criando uma outra versão de uma verdade, acabam por disfarçar aquilo que estão a pensar ou aquilo que deveriam dizer com o silêncio que quem os conhece percebe que é um silêncio comprometido, mas de facto nós cultivamos a ideia de que omitir a verdade e mentir são dois níveis. Omitir a verdade não é um nível tão grave e às vezes não será, depende das pessoas com quem fazemos, não é? Porque em muitas circunstâncias o que é que acontece? Os adolescentes, sobretudo, os jovens universitários, então, quando dizem aos pais que fizeram 2, 3, 4 ou 5 cadeiras e acabaram por não fazer nenhuma, porque não foram capazes, porque adormeceram, ou seja, pelo que for, nós temos sempre a ideia de que depois de criarmos uma mentira, estamos safos e criamos ali uma clareira para finalmente respirarmos fundo, e a verdade é que depois atrás de uma mentira vem outra, e aquilo que é de facto fantástico, e que às vezes nós não percebemos, é que a indiferença com que muitas vezes muitos adultos mentem não é literalmente uma indiferença, ou seja, eles sentem-se um bocadinho amarfanhados por aquilo que estão a fazer, mas a verdade é que depois, de vergonha em vergonha, ficam tão esmagados por tantas pequenas vergonhas todas juntas que o melhor que conseguem fazer é disfarçá-las com uma aparente indiferença e, portanto, lidam como se houvesse duas versões da mesma pessoa numa só. Guardam as suas verdades para elas próprias e depois vão criando universos paralelos na maneira como se vendem de uma ou de outra forma. Ficamos por aqui hoje. Podemos voltar para as Maldivas, Eduardo, depois deste Porque Sim Não É Resposta. E amanhã voltamos com mais um tema e até lá ouça-nos em podcast, também no site do Observador e, claro, escreva-nos em Eduardo Sá
@observador.pt. Eduardo, um abraço, bom sol e até amanhã. Um abraço grande. Um abraço, Eduardo, até amanhã. Uma lembrança das minhas Maldivas. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.